Pedro. Aleluia. Primeira carta do apóstolo Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Ou primeira de Pedro, né? Primeira Pedro, primeira epístola, primeira carta, no capítulo 5. Glória a Deus. Versículo de número 6. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Irmãos, então vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Que diz assim para nós nessa noite: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Eu quero só explicar explicar essa palavra para os irmãos. Aleluia, nessa noite. Todos nós entendemos que quando nós estamos em um culto de oração, nós estamos para orar, né, irmãos? Estamos para clamar ao Senhor. E a palavra de Deus, ela diz para nós que se o povo de Deus, que chama pelo nome do Senhor, não se humilhar e orar e buscar a face do Senhor e se converter de seus maus caminhos, também o Senhor não ouvirá do céu a sua oração. O Senhor não sara o seu coração e também não há atenção de Deus para a oração ou para aquilo que esse tal servo de Deus está falando com ele. Então, se nós viermos para um culto de oração e não orar, também não tem resposta de Deus. Então nós entendemos que um culto de oração nós viemos ou chegamos nele para orar. Nós sabemos que se nós não nos colocar na presença do Senhor com inteireza de coração, irmãos, não tem nada feito. Por quê? Porque Deus não vai receber nada pela metade. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos entregar a nossa vida naquilo que nós estamos fazendo. Então nós temos Jeremias 33:3 dizendo o seguinte: clama a mim. Então nós precisamos nos colocar na presença de Deus e clamar a Ele, para termos resposta, para termos anúncio daquilo que está para acontecer na terra. E são coisas que nós não entendemos, coisas que nós não sabemos. Por isso são coisas grandes e ocultas ou firmes que nós não sabemos. Porque aquilo que vai acontecer, que nós não sabemos, por não clamar a Deus, por não buscar o Senhor, por não nos humilhar na presença de Deus, por não abandonar os nossos maus caminhos, é coisas que destrói, é coisas que mata, é coisas que acaba. Porque o papel do ladrão é matar,
roubar e destruir. Mas só tem um que pode mudar toda a circunstância, que pode mudar tudo aquilo que está para acontecer na nossa vida, para destruir, para poder acabar com a nossa esperança, para poder nos deixar prostrados no chão, para nos deixar arrastando no chão, para poder destruir a nossa vida com Deus. O diabo faz tudo isso, mas só tem um que muda essa história, chama-se Jesus. Porque o ladrão, ele é como o diabo. Ele chega na sua casa e na sua vida na hora que você não está esperando. Então ele chega, quando o ladrão vai assaltar, roubar a tua casa, quando ele vai furtar algo, ele não avisa para você. E ele chega e faz horrores. Mas o Senhor Jesus vem para dar vida e vida com abundância. Jesus vem para poder mudar a situação e a história. Mas nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, por querer muito uma coisa, nós nos deixamos levar por aquilo que nós estamos querendo e não paramos para ouvir a voz de Deus. E aí é onde nós fazemos aquilo que desagrada a Deus e é onde nós ficamos de fora da proteção do Senhor. Mas o que a palavra está dizendo para nós, irmãos, é o apóstolo Pedro que está dizendo para nós: humilhai debaixo das potentes e poderosas mãos de Deus. Porque Tiago também vai começar dizendo assim: de onde é que vem as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas pelejas? Vem de nós mesmos. Vem de nós mesmos. Às vezes por falta de oração, por falta de vigilância, por falta de nós não nos colocar na presença do Senhor da maneira que agrada a Deus. Então o apóstolo Pedro, ele sabendo disso, que o diabo ele destrói, sabe o que o apóstolo Pedro faz? Ele diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque só há proteção debaixo das mãos de Deus. Não há proteção para o crente em outro lugar. Glória a Deus. Só há proteção, só há livramento. O crente só fica de pé se ele estiver debaixo das potentes e das poderosas mãos de Deus, se humilhando, atendendo aquilo que Deus nos manda fazer. Se nós estivermos ali dando ouvido e obedecendo a voz de Deus, aí há proteção para nós. O diabo, nesses dias que nós estamos vivendo, irmãos, ele está furioso. Ele quer destruir, ele quer acabar, ele quer derrubar aqueles que estão servindo a Deus. E nós precisamos nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. O apóstolo Pedro, ele escreve essa carta porque ele já sabia de tudo isso. Há crentes dispersos que estavam na perseguição, porque a igreja tinha sofrido com a morte de Cristo, e aí veio a perseguição, e os cristãos dispersaram. E agora é preciso Tiago escrever para poder confortar o coração do crente. Agora é preciso o apóstolo Pedro escrever também para mostrar que só Deus pode mudar a história. E ele vai dizer: humilha, se coloca debaixo, se coloca na posição que Deus quer, e aí o inimigo não vai te encontrar, o diabo não vai te achar, porque debaixo das potentes mãos de Deus vocês estarão seguros. Olha para você ver o que está acontecendo. Por que o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, nós não temos enxergado nos dias de hoje o cuidado de Deus sobre a nossa vida, o cuidado de Deus para conosco. Por quê? Porque nós estamos muito ansiosos, porque nós estamos andando com muita ansiedade no nosso coração, na nossa vida, e aí nós esquecemos, nós não conseguimos contemplar o cuidado de Deus para a nossa vida. Nós não conseguimos
conseguimos contemplar que Deus tem cuidado de nós. E aí a ansiedade faz com que nós não lançamos sobre Deus as nossas ansiedades, preocupações, aflições. E aí é onde nós entramos por momentos de turbulências na nossa vida. Nós estamos em um culto de oração para orar. Nós estamos em um culto de oração para lançarmos debaixo das potentes mãos de Deus. Nós estamos em um culto de oração para podermos nos entregar por inteiro na oração, porque a oração é a chave da vitória, mas para aqueles que se colocam na posição de oração. Aleluia. E aí o apóstolo Pedro diz para nós: lança sobre Deus as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Será que nós temos notado quão grande tem sido o cuidado de Deus para com a nossa vida? Será que nós temos contemplado que no meio de tantas turbulências que nós temos enfrentado, que a igreja tem passado, será que nós temos contemplado o cuidado de Deus para conosco? E Deus está cuidando de nós. O que nós precisamos fazer é continuar lançando sobre Deus as nossas ansiedades, é nós continuarmos lançando sobre Deus as nossas aflições e deixar que Deus cuide de nós, que Deus faça passar todas elas, porque Deus tem o melhor para a sua igreja, porque Deus tem o melhor para nós. Enquanto nós não deixamos Deus cuidar de nós, sabe o que acontece? O inimigo cuida. Ele cuida, né? E ele cuida. Mas ele cuida, mesmo, viu? Ele deixa o crente arrastando sem força para poder se levantar. Ele deixa o crente caído. Eu não vou falar do povo lá de fora, não. Eu vou falar daqui de dentro. Eu vou falar de dentro da igreja. Quando eu digo daqui de dentro, eu estou falando de dentro do povo de Deus. Eu não estou falando assim, vou falar daqui de dentro porque tem alguém assim, não. Eu estou ministrando a palavra. Eu vou falar do povo que está servindo a Deus. Que hoje, irmãos, não quer saber de ter uma vida correta diante de Deus, não. Não quer saber de contemplar o cuidado de Deus, não. Mas eles querem fazer aquilo que eles acham que é certo. E aí é onde o inimigo ganha terreno. Então veja bem aqui, olha só. Sede sóbrios. O apóstolo Pedro está dizendo: sejam sóbrios. E eu vou falar uma outra coisa rápida aqui, para nós podermos finalizar. Ele diz assim, ó: sede sóbrios, vigiai. Sóbrio é aquele que está acordado. Sóbrio é aquele que está atento às coisas que estão acontecendo. Sóbrio, seja sóbrio, esteja atento, esteja alerta, esteja com os lombos cingidos, mas estejam na vigilância. Vigie. Sabe por que ele está falando isso? Porque tem um diabo que ele não está preso. Muitas pessoas falam que o diabo está preso, mas o diabo não está preso. O diabo está solto e está enganando muita gente. O diabo está solto e está enganando muitas pessoas, muito crente. Então ele diz: seja sóbrio, esteja com os lombos cingidos, estejam vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele encontra ao seu ou ao derredor, e ele está furioso, bramando como fosse leão, procurando a quem possa tragar. E se ele acha uma brecha, meus irmãos, ele entra e ele faz um arraso. Ele entra e ele destrói. Ele entra, o que ele precisa é só de uma brecha. Quando ele põe a mãozinha que ele enlarguece a brecha e ele consegue entrar, meu Deus. Aí, irmãos, aí o arrasto está feito. Aí depois, para poder se levantar, depois para poder se erguer novamente, aí depois para voltar aquela comunhão, depois para voltar aquela intimidade, é complicado, é difícil. Então ele diz o seguinte: seja sóbrio, vigiai,
Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, se ele encontra, eu estou falando isso aqui, eu estou trazendo esta palavra aqui, porque nós queremos morar no céu, nós queremos ter uma vida protegida por Deus aqui na terra, mas nós sabemos que nós não somos daqui, e em breve nós vamos sair dessa terra e vamos ao encontro de Jesus nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Mas para isso nós precisamos estar com os lombos cingidos, precisamos estar na torre da vigilância, precisamos estar atentos para não cair nas garras do diabo, porque ele está furioso, bramando como se fosse um leão, procurando a quem ele possa alcançar e tragar, para ele destruir, para ele matar a vida com Deus, a comunhão com Deus, para que ele possa prender esta pessoa e destruir ela, para poder levar ela para a segunda morte, para o inferno. Então, a recomendação do apóstolo Pedro é: estejam sóbrios. O crente tem que estar sóbrio. O crente não pode estar vacilante. O crente não pode dormir. O crente tem que estar vivo na presença de Deus, tem que estar acordado, tem que estar vigiando. O crente precisa estar alerta com os acontecimentos que está acontecendo no mundo, porque tudo que está acontecendo nesse mundo ao nosso derredor, há um dardo, uma seta do maligno para poder nos prender no mundo, para que não possamos contemplar que a vida de Jesus está próxima e cada vez mais ligado no mundo, cada vez mais preso na terra, mais distante do arrebatamento nós nos tornamos. Então vigie, sabendo de uma coisa, que as mesmas aflições que nós temos, ou que enfrentamos, ou que passamos, os nossos irmãos em toda parte do mundo também está passando, também está enfrentando. E essa palavra não é só para nós que estamos aqui, é para todos os nossos irmãos que estão espalhados por todo canto dessa terra. Precisa, assim como nós, estar sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, encontra ao derredor de todos os cristãos, procurando uma brechinha para poder destruir cada um que fala de Deus, cada um que está buscando a presença do Senhor. Então os nossos irmãos, a recomendação diz: a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Então a vitória que vence o mundo chama-se fé. Ó, Apocalipse capítulo 13, versículo de número 3. Eu vou até ler para vocês verem, e eu já vou finalizar aqui. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Diz assim, eu vou ler do 11 até o 13, só para os irmãos entenderem. A besta que subiu da terra, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal for curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Então o apóstolo Pedro está trazendo esta mensagem, e eu estou aqui trazendo esta palavra, porque o fim está mais perto do que nós imaginamos, porque a vida de Jesus está mais perto do que nós imaginamos, e o diabo está enganando, está maltratando, está destruindo a vida de muitos cristãos na face dessa terra. Como? Enganando. Ele está enganando. A Bíblia diz que grandes sinais, e que até fogo descer do céu ele faz. Então, se o crente não tiver sóbrio, vigilante, é enganado pelo diabo.
Ah, é porque curou, é porque fez o fogo descer, é porque fez maravilha. É Deus. Não é Deus. É o diabo. Estejam só, estejam vigilantes, para não sermos enganados. O apóstolo João aqui está dizendo que a primeira besta que sobe do mar é o anticristo. A segunda, nós temos aí a segunda os falsos profetas, que está fazendo tudo isso, que recebe esse poder do anticristo, do diabo, para poder fazer esses sinais aí que a maioria dos crentes hoje está achando que é Deus e não é. Tem crente que acha que é Deus que está falando, não é Deus que está falando. Tem crente que acha que o milagre, que o que está acontecendo é Deus, não é Deus que está fazendo. Porque o que Deus faz, a gente entende. Porque o que Deus faz, a gente sabe. Porque o Espírito de Deus não nos deixa enganar. Então, irmãos, esteja só, esteja vigilante. Porque tem muitas coisas que estão acontecendo. É o diabo que está iludindo, que está enganando. E nós estamos achando que é Deus. Mas não é Deus. Aí, nós deixamos levar lá na frente, a gente quebra a cara e a gente vê. Aí você vai dizer, realmente. Mas hoje eu estou falando isso aqui para os irmãos. Eu estou alertando os irmãos aqui hoje. Porque vai acontecer muita coisa aí. Está para acontecer muitas coisas. E o diabo está levando muito para a casinha, para cair dentro dela e morrer. O diabo está induzindo muito crente para poder cair no laço de Satanás. Depois, não adianta falar. Porque o diabo está enganando muito. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra. Que os irmãos estejam vigilantes. Que os irmãos estejam sóbrios. Faça como o Tiago falou. Torne cada vez mais inimigo do mundo. Se torne cada vez mais inimigo do mundo. Porque só se torna inimigo do mundo que você se torna amigo de Deus. Glória a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Lança sobre Deus as suas ansiedades e inquietações. Deus vai abençoar a vida dos irmãos. Vai dar vitória para os irmãos. Mas estejam alertas ao que Deus está fazendo. Que Deus abençoe a vida de cada um.